Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Jogada de Mestre Basquete. Eu sou Vini Correia e hoje vou trazer para vocês a origem dos nomes dos 15 times da Conferência Leste da NBA. Alguns nomes são bem curiosos, alguns são simplesmente aleatórios, outros têm ligação direto com os times na qual foram originados. E eu sei que muita gente tem algumas curiosidades sobre alguns nomes. E hoje eu vou trazer para vocês a explicação da Conferência Leste. Em breve aqui no canal nós vamos trazer para vocês também da Conferência Oeste. Se quando você estiver assistindo esse vídeo já saiu, ó, vou deixar o cardzinho aqui, ó. Se ainda não saiu, aguenta só mais uma semaninha que logo vai estar aqui no canal do Jogada Basquete, beleza? Então vamos pro vídeo. Seguindo a ordem alfabética das franquias da Conferência Leste, vamos começar pelo Atlanta Hawks, que também tem um nome já curioso por aí. A franquia se originou em Chicago, Illinois, e o nome original da equipe era Black Hawks, que era uma homenagem aos índios nativos de Illinois. Depois o time foi mudando aí para vários lugares e acabou abreviando o nome de Black Hawks para Hawks, e até mudar aí em 1966 para Atlanta, onde ficou Atlanta Hawks. Agora vamos falar do meu querido inimigo Boston Celtics. Para quem não sabe, eu como um grande torcedor dos Lakers tenho aí um grande apreço por essa rivalidade contra o Boston Celtics. E a explicação do nome deles é bem simples e também meio óbvio porque conhece um pouco da cultura de Boston. Boston é conhecida por uma aproximação muito forte com a cultura irlandesa, com a cultura celta principalmente. E aí não foi difícil você ligar ali com Celtics, tanto também na própria identidade do time, você vê ali o irlandês como mascote, então foi algo bem fácil, na verdade, de definir o nome do Boston Celtics, que também é um dos nomes mais poderosos aí da franquia da NBA. Indo agora para Brooklyn, um dos bairros mais conhecidos aí de Nova York, vamos falar dos Brooklyn Nets. Franquia que até não muito tempo atrás era chamado de New Jersey Nets, que ainda pertence ao estado de Nova York. Tem uma explicação muito simples, né? Nets, para quem não sabe, significa redes. Isso mesmo, aquela rede mesmo da cesta de basquete. E também ele casa um pouco outros times de Nova York de outras modalidades, que tem uma sonoridade muito parecida, como o New York Mets, New York Jets. Mesmo depois da mudança da franquia para Brooklyn, foi decidido manter o nome ali de Brooklyn Nets. E aí, é simplesmente isso. É bem sem graça, na verdade, a história do Brooklyn. A história do Charlotte Hornets é um pouco mais complexa do que parece, porque esse Charlotte Hornets não é o mesmo Charlotte Hornets de alguns anos atrás. Muita gente até conhece talvez pelos famosos boné da Charlotte, que já virou febre. Então vamos dar uma explicada aí, uma penteada sobre a história do Charlotte Hornets para entender a origem do nome. A cidade de Charlotte com o nome Hornets tem uma ligação muito forte, principalmente depois da Guerra Revolucionária Americana, que a cidade ficou conhecida como Hornets Nest, que seria algo como um ninho de vespas, um vespeiro, na verdade. Então, esse nome Hornets tem uma ligação muito forte com a cidade de Charlotte, beleza? Ah, tá explicado? Não necessariamente. Então, foi criada uma franquia em Charlotte com o nome de Charlotte Hornets. Um pouco depois, a franquia se mudou para New Orleans e levou esse nome como New Orleans Hornets. O tempo foi passando e foi fundado um outro time em Charlotte, chamado Charlotte Bobcats. O tempo passa e o time de New Orleans muda o nome para Pelicans. Depois a gente vai falar sobre isso, obviamente. Então, deixou o caminho livre aí para aquela outra franquia de Charlotte mudar o seu nome para Charlotte Hornets. Vamos falar de Chicago Bulls, time aí da carreira de um dos maiores jogadores da história da NBA. O Chicago Bulls teve esse nome referente à indústria pecuária da cidade de Chicago, que é muito forte, mas não foi a primeira escolha não para o nome dos times. Algumas opções como Chicago Matadors eram muito fortes para ser escolhido realmente como a franquia. Depois de um tempo de uma votação popular, o time adotou Bulls, que significa touros, como o mascote do time, que inclusive o Benny é um dos mascotes mais legais de todos os esportes. Uma forte relação com a cidade não é o caso do Cleveland Cavaliers, que
tem esse nome por causa da palavra cavaleiro, significa algo como valente, trazer essa questão de guerreiro, e colocaram em votação junto com outros nomes, como Presidents, por exemplo, que seria uma alusão ao fato da região de Ohio ter tido aí 7 ex-presidentes americanos nascidos ali. Então acabaram adotando realmente como Cleveland Cavaliers, depois de uma eleição popular ali em 1970. Pode parecer simplesmente que é porque a cidade de Detroit é conhecida como a capital dos automóveis lá nos Estados Unidos, e aí pegou o nome Pistões. É e não é ao mesmo tempo. A franquia, na verdade, se originou em Fort Wayne, e o proprietário da equipe, Fred Zomer, que tinha uma empresa de pistões, decidiu colocar o nome da empresa na equipe, e ficou ali como Fort Wayne Zomer Pistols. Depois a equipe se mudou para Detroit, levando o seu nome. Aí só tirou o nome do Zomer e ficou Detroit Pistols. Mas então, só para deixar claro, o nome Pistols é porque era de uma empresa de pistões, e não necessariamente por causa de Detroit. O resto é só uma coincidência. Outra história que eu gosto bastante é do Indiana Pacers também, porque Indiana é conhecido como a capital da velocidade. Temos aí as corridas de Indianápolis, uma forte relação com a corrida de cavalos, e a palavra Pacers é muito relacionada com essa parte de velocidade. Então eu que gosto de correr muito, eu participei de várias corridas aqui em Curitiba, a palavra pace é muito comum na velocidade, que significa ritmo. Então eles adotaram a palavra Pacers no nome do time, ficou Indiana Pacers. É um nome bem forte, um nome bem bacana, e tem uma ligação muito forte com a cidade, e tá aí um dos nomes que eu mais gosto aí, Indiana Pacers. Outro nome que surgiu depois de uma votação popular é o do Miami Heat. É algo relacionado ao calor, algo quente, que representa muito bem a cidade de Miami. Outros nomes que estavam aí na batalha também era algo como Miami Beach, que também tem tudo a ver com a cidade, né, obviamente. Mas o Heat saiu vencedor, digamos que é algo muito melhor do que Miami Beach, porque Miami Beach eu acho que é meio clichêzinho aí pra cidade, né. Um dos meus times favoritos da NBA é o Milwaukee Bucks, que significa servos, algo muito comum ali na região da equipe da franquia, principalmente por causa dessa cultura de caça que existe ali. Então eles acabaram adotando o animal como símbolo de Milwaukee, e ficou aí Milwaukee Bucks, uma definição aí bem rápida, mas bem bacana também. É um dos times que eu mais curto aí da NBA. O time de Nova York originalmente era chamado de Knickerbockers. Está muito relacionado aos primeiros colonizadores holandeses da região de Nova York. Depois eles simplesmente abreviaram o nome da equipe para New York Knicks, e digamos que é muito legal, muito melhor, e é um nome muito icônico também no basquete norte-americano. Uma explicação bem óbvia, mas eu não posso deixar de falar aqui no vídeo, inclusive é muito legal, né? Que é o do Orlando Magic. Sim, é por causa do Mickey mesmo, você sabe disso. Então Orlando, conhecido aí pela Disney, pela diversão, pela magia da Disney, adotou esse nome ali, não tem tanto rodeio. Orlando Magic. Toronto Raptors, qual que é a relação de Toronto com dinossauros? Por que adotaram esse nome? Quando o Canadá ganhou o direito de ter uma franquia da NBA, teve o quê? Uma votação popular, movimentou todo o Canadá, porque realmente estava ingressando aí o país na NBA. E aí, beleza, qual que vai ser o nome do time? E na época estava ainda muito forte o hype de Jurassic Park. Então gostaram dessa definição de dinossauros, que mostra muito questão de velocidade. Você vê ali o Velociraptor. Então foi algo que foi quase unânime ali. A galera adorou e fez um vínculo realmente para um nome bem forte. E aí adotaram o nome de Toronto Raptors. Uma explicação simples, rápida, mas é bem legal, é um nome bem forte aí. Talvez o nome mais legal de se pronunciar entre os times da NBA, o Philadelphia 76ers, tem um contexto bem histórico. A franquia, que já ficou no estado de Nova York, na cidade de Syracuse, que depois foi considerada uma cidade muito pequena para a franquia, foi levada para Filadélfia. E depois rebatizaram o nome de 76ers em homenagem à Declaração de Independência norte-americana assinada em 1776. Tem aí uma história de orgulho para os norte-americanos,
Por último, mas não menos importante, o Washington Wizards é outro time que passou aí pelo impacto de mudança. A franquia aí que se originou em Chicago, depois foi para Baltimore e em Baltimore ganhou o nome de Baltimore Bullets. Ficou com esse nome até mudar para a capital norte-americana com o nome de Capital Bullets. Porém, eles queriam desvincular o nome da capital norte-americana por violência, o uso de armas. Então, decidiram rebatizar a equipe e mudaram para o Wizards, que significa bruxo, mago, e dá uma imagem um pouco melhor ali para os Estados Unidos. Gostou do vídeo? Gostou aí dessa explicação histórica dos times da NBA? Então deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, dá aquele apoio pra gente, divulga pra galera e logo teremos os nomes da Conferência Oeste, repetindo, caso já tenha lançado. Quando você está vendo esse vídeo, é só clicar aqui, o link tá na descrição e vou deixar o cardzinho aqui pra vocês, beleza? Valeu e até a próxima!